Olá pessoal, tudo bem? Vamos ao PET número 2, semana 2. Só que, antes de começar esse vídeo aula, eu tenho que abrir um parênteses. Somente eu, não gostei do texto desse PET. E eu tenho que me explicar. Estamos no meio de uma pandemia. Desde o dia 18 de março, a gente está limitado às nossas casas. Mais de 90 dias. As notícias que a gente vê na TV, poucas são boas. Comemoramos as pessoas que venceram o Covid, lamentamos cada uma que se encontra nos hospitais, aqueles que nos deixam pela doença e suas complicações. Perdemos empregos, dependemos da solidariedade de vizinhos, de conhecidos e de desconhecidos. Até o afeto nos foi negado. Sem abraços, sem afagos. Só sorrisos ocultos pelas máscaras. É prevenção, mas também é medo. Medo e abandono. Abandono dos meios públicos, do despreparo do meio político, de nem saber qual que é a sua responsabilidade, o que fazer. Cuidar do que é público, cuidar de nós. Durante esses meses, vemos um desfile de ignorância do exercício público de uma república, o que é desesperador. Digo isso porque o texto proposto que você vai ler ou já leu não vai te trazer esperança. Não vai te levar a um pensamento crítico, pois só apresenta um lado, ou seja, é manco, incompleto. Fere o princípio da filosofia, que é ter uma visão sistêmica, ampla e clara, com várias visões, para só depois você se posicionar na sua liberdade. Não é o que acontece, infelizmente. Ela aprisiona. Mais que isso, eu não posso concordar como professor de filosofia, que eu sou, e tenho um grande respeito por ela, e pelo que ela pode te ajudar e libertar o pensamento de cada um de vocês, para tomar essas próprias decisões e deixar desse jeito. Por isso, essa aula vai tratar de um Maquiavel, sim, mas de demonstrar em que ele falha. Pode ser até pretensão, mas a filosofia se faz pelo enfrentamento dos contrários, dando liberdade de escolha a todos de forma mais transparente possível. Aqui eu fecho o parênteses. Sendo assim, vamos contrapor os princípios de Maquiavel àquele que podemos chamar de maior expoente da ética moderna, Immanuel Kant. Só assim você pode responder adequadamente e de forma crítica às atividades que o PET estão pedindo no final dessa aula. É impossível desejar ter um debate decente que resolva este problema, devido à qualidade do pensamento de Kant e à sua problemática, com o pensamento de Maquiavel em 20 minutos. Isso não dá. Mas, pelo menos vai te ajudar a enfrentar com esperança essa desesperança maquiavélica. Ok? Pelo menos isso a gente pode começar. Como o objetivo é contrabalançar as ideias de Maquiavel, vamos tratar cada uma delas frente às ideias de Kant. Tá bom? Eu enumerei 3 de todo o texto, que é o que dá para fazer em 15, 20 minutos. Tá? É de forma muito superficial ainda, mas dá para a gente trabalhar. Olha só, no início aí, um parágrafo, pode-se dizer que a política de Maquiavel é realista. Tá? Vamos partir por aí. Ou seja, Maquiavel parte do pressuposto que o ser humano é mau e egoísta. Tá? Uma coisa que eu sempre lembrei vocês, lembre-se que somos reflexos do nosso meio, frutos do nosso meio. Ele afirma que é realista e ainda diz o seguinte, como o homem age de fato. Mas é sobre uma ótica específica. No caso que ele coloca no livro O Príncipe, que é o que está puxando esse texto, é o meio político. Mas você deve saber o seguinte, Maquiavel tinha um interesse em agradar o príncipe, o seu governante. Maquiavel era um funcionário público. Tá meio que esquecido em algum canto. E aí ele começou a escrever e escreveu esse livro, como eu já disse uma vez para vocês em sala, para agradar o príncipe. Tá? Então ele tem um objetivo.
O seu objetivo, então, é egoísta. Ele tem uma coisa dele. E ele escolhe. Ele escolhe, e a palavra é essa. Escolhe olhar pelo lado egoísta e utilitarista da ação política. Falta em Maquiavel o desejo do bom, a bondade, a solidariedade. Falta até ele um ideal, ou seja, uma ideia, um sonho. Quando a gente pega essa ideia e trabalha com Kant, Kant é o oposto. O que aconteceu com o Kant? Depois de ler um livro do David Hume, tá? Ele era um cético, alguém que não acreditava muito nas coisas. Ele leu, achou interessante, mas isso deixou ele inquieto. Tá? A lógica do Hume estava certa, mas as consequências desse pensamento eram muito ruins. Vamos resumir de forma bem genérica. Se devemos ver o mundo de forma realista, e essa realidade sendo ruim, caberia a nós nos acomodar, aceitar simplesmente. Kant não aceitou isso não. Pois para ele era afirmar que, independente dos seus desejos, o mundo seria o que ele é. Percebe a diferença agora entre um e outro? Maquiavel está sob uma visão de acomodação. É um acomodado, apático, frente ao mundo. Ele não reage. Tá? Ele reage àquelas situações que aparecerem para ele. Kant é um empreendedor. Enfrenta os problemas de frente para alcançar o seu objetivo de felicidade. Esse é o primeiro ponto diferente entre os dois. No outro ponto do texto, esse realismo dele, ele é colocado aí que ele tem uma tendência utilitarista. Bom, o que seria isso? O utilitarismo é uma característica típica dos egoístas. As pessoas e as coisas são vistas pela sua utilidade, ou seja, se são úteis para os objetivos egoístas da pessoa. Se isso é bom. Se não são úteis aos objetivos dos egoístas, são descartados, desconsiderados. Maquiavel desvirtua o que seria chamado de moral social. O que seria viver em sociedade para o bem comum e coloca no cerne desse exercício o exercício político. Para ele não existe uma moral individual. Para ele o ser humano, moral, seria totalmente fruto do seu ambiente. Então, ele vê aquele modelo político onde ele está inserido, onde decidiu se inserir, vê a podridão e coloca lá que é assim mesmo e tem que ser desse jeito. Mas, com respeito a isso, antes de falar do Kant, eu vou contrapor isso com um exemplo real. Presta atenção. A gente deu um presente para cada um de vocês. Tá? A hora que a gente falar, vocês levantam a tampinha e pode fazer o que quiser com esse presente. Ganhei. Ah, o meu não tinha nada. Eu não sei onde tá o meu. Você não tem nada. É chocolate. Esse cara, filha da mãe, só pra me deixar com fome. Vou esconder meu presente pra ele não pegar. Não tá nenhum pra mim. Não vai aparecer nunca. Olha que o cara humilde. Pode dividir? Obrigado. De nada. Quer mim? Você que decide. Eu decidi te dar um. Quer?
Não tá nem um copinho pra mim. Aí cada um fica começa mudando. Obrigado. Toma. Quer outro? Ô, viado. Tinta, nada. Eu não achou nada, só eu. Eu vou deixar um pouquinho assim pro meu irmãozinho, que ele ama isso aqui. Obrigada, tio. Obrigado, tio. Você vai dividir com ele assim mesmo? Por que você quis dividir? Não queria deixar ela assim. Eu queria. Porque ele é meu irmão, eu tô sempre do lado dele. E se fosse o Vitor que tivesse ganhado 2 e você não tivesse ganhado nenhum? Como que você ia ficar? Eu vou ficar arrasado, que nem ninguém. Felipe, você dividiria com ele se fosse o contrário? Por quê? Não, sei lá, porque a gente sempre tem que procurar dividir as coisas. A gente pode dividir o pão. E o que você faria se você ganhasse 2 e ele não ganhasse nenhum, Vitor? Ia dar um pra ele. Acho que ia dar um copo. Dá mais. Aí quando eu te dei, amigo? Aí daí quando eu te dei? Vocês já almoçaram? Percebeu a naturalidade dessas crianças? Kant percebeu que temos um princípio moral inato, que já nascemos com ele. Se ele não for corrompido pela sociedade, esse instinto prevalece. E isso é bondade, é partilha, é solidariedade. Podemos até chamar de amor. Kant deve ter percebido isso por ter sido professor sua vida toda. Talvez ele tenha visto muitas vezes inumeráveis crianças e jovens, como nós professores, vemos todos os dias pelo mundo afora. Não nascemos utilitaristas, nascemos solidários. É muito diferente. No terceiro e último ponto, nós vamos pegar um pedaço que Maquiavel relaciona moral e política. Maquiavel, para justificar utilitariamente seu objetivo em agradar o príncipe e alcançar seus objetivos egoístas, diz que nós temos uma moral privada e uma moral política, ou seja, temos posturas diferentes em situações diferentes. Como se o ser humano que pratica a ação não fosse o mesmo. Por essa colocação, a gente associa a pessoa maquiavélica como uma pessoa com duas caras. Se ele já não tivesse feito estrago suficiente, ainda associou essa postura com uma exigência para o perfil do político e do fazer política. Sempre de forma utilitária, egoísta, amoralista, ou seja, sem moral, pois estaria desvinculado do certo e do errado, desde que se alcance seu objetivo. Que diferença! Kant, por perceber nossa natureza moral, solidária e responsável inata, escreveu 2 livros. O primeiro, Fundamento da Metafísica dos Costumes. O outro, Crítica da Razão Prática. Sobre esse assunto, é lógico, ele escreveu outros. Nele, ele desenvolve que o ser humano é um ser de moral inata, que pode ser corrompida ou não, pode ser até desenvolvida pelo meio social em que a pessoa se encontra. Mas cada pessoa, e ela aí como indivíduo, é responsável pelos seus atos e suas ações. E é o que ele chama de razão prática. Nós hoje damos outro nome, chamamos isso de ética. E nesse caso, a ética tem um parâmetro de valor bem positivo. Bom. Bom para o indivíduo, bom para o meio, bom para os outros, bom para o meio social que a gente vive. E ele chama isso de, para funcionar, né? Imperativo categórico. Olha, segundo Kant, a moral do ser humano não depende, nem está relacionada com a experiência por ele vivida. Ou seja, é uma capacidade que já nasce com o ser humano, é inata.
Deste modo, todas as pessoas são capazes de distinguir o que é certo e o que é errado. Tá? Então a ética kantiana é totalmente fundamentada nisso que ele chama de imperativo categórico. A moral kantiana não tolera atitudes e ações motivadas por interesses, porque ela se baseia no dever de agir moralmente, ou seja, corretamente. Se a gente for usar um resumo para esse imperativo, poderia ser assim: age de tal maneira, de forma que a sua ação possa ser tomada por todas as pessoas como um valor universal. Isso é o imperativo categórico. Quando a gente compara Maquiavel com Kant, Maquiavel é um Fusquinha 1966 e Kant um trator de 20 toneladas. A política só é o que Maquiavel definiu porque você e eu deixamos que ela seja assim. É muito sério. A vantagem da visão kantiana é que o valor político verdadeiro já nasceu com você. Você sabe o que é certo e o que é errado. E como agir adequadamente. Não é só na política, como em todas as coisas. Então, eu nem você precisamos da política de Maquiavel. Precisamos da ética de Kant. Dentro da política, não só na instituição política, mas em todas as relações. Então perceba uma coisa: se você já recebeu alguma ajuda de alguém nessa pandemia, é porque a ética kantiana permanece viva. Mas como é que eu vou distinguir uma da outra? Fácil. A ética kantiana é descompromissada. Ela não pede nada de você e nunca vai pedir. 2. A ética kantiana é livre. Faz o que é preciso ser feito. E ela é sistêmica, ou seja, vale para todos, indistintamente. Não faz discriminação de qualquer tipo. Se não for assim, não vale a pena. É egoísmo, utilitarismo e falsidade envolvida com bondade e boas intenções. Vamos às atividades da semana 2 do PET. Questão número 1. Por que o termo maquiavélico não se aplica a Maquiavel? Bom, dá uma assistida no vídeo todo se você não fez e assiste esse podcast que está aí sugerido no PET, que eu vou colocar no link aqui embaixo do vídeo. Questão número 2. É uma questão do Enem de 2013. Você tem um trecho aí que você vai ler do livro O Príncipe, do Maquiavel, e depois você tem que escolher a resposta abaixo, né? A partir da análise histórica do comportamento humano em suas relações sociais e políticas, Maquiavel define o homem como um ser. Ok? Você então, a partir da videoaula, com mais essas opções e o texto, você vai conseguir responder. E espero que você tenha aproveitado bastante, tá bom? A gente se vê na próxima aula.